Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo à sua primeira aula do curso de Lógica da Programação. Meu nome é Antônio Elias e eu vou ser seu professor a partir de agora. Então vem cá e pega na minha mão. Enfim, ok, brincadeiras à parte, bem-vindo à primeira aula do curso. Essa aula vai ser mais uma conversação para você saber como vai ser o, como vai se prosseguir o resto das aulas. Bom, primeiramente, é, o título do curso. O que é lógica da programação? Lógica da programação é basicamente o pensamento por trás da formulação de algoritmos. E você me vem perguntar, o que diabos é um algoritmo? Algoritmo, não logaritmo ou algarismo. Quando eu te falo algoritmo, com certeza você deve pensar em algo complicado, algo muito sofisticado, como o algoritmo do YouTube, o algoritmo do Instagram, do Facebook. Só algoritmo bravo, mas enfim. Um algoritmo, de acordo com alguns pensadores, e a definição geral do que seria um algoritmo, é um conjunto de passos finitos, ou seja, você não tem um conjunto de passos infinitos, tem uma ordem, tem uma duração, um conjunto de passos finitos, lógicos, para resolver um problema ou executar algo. Esse algo sendo uma ação. É complexo? É. Dói a cabeça? É. Mas é muito melhor do que a área das exatas, brincadeira. É bom, eu sou de exatas, mas enfim. Você não deve ter entendido de primeira que é um conceito relativamente complexo para algumas pessoas que nunca ouviram falar e para algumas que já ouviram falar não faz tanto sentido, mas eu vou te exemplificar. Um algoritmo é uma rotina. O que é uma rotina no teu dia a dia? Uma rotina é o que você faz todo dia. O que você faz todo dia? Você abre os olhos, levanta da cama e vai escovar os dentes. Isso é o seu começo de dia. Eu espero, é recomendado, mas enfim. Essa rotina você não pode mudar ela. Você pode até mudar a ordem. Só que se você mudar a ordem, não vai para frente. Você não pode levantar da cama, escovar os dentes e aí abrir os olhos. Porque como que você vai se mover? Como se você vai se orientar? Então, uma rotina, um algoritmo é uma ordem de coisas que você faz com lógica, que você faz pensando na próxima coisa para fazer alguma coisa. No caso, ficar saudável, começar o dia, enfim. Nisso, temos os algoritmos computacionais. O que é computacional? De computador, de processador, que há dados, que há informações, que há valores, enfim. Um algoritmo computacional, em vez de ser você mesmo que executa a rotina, no caso você também realiza para você mesmo, é o computador que realiza para um usuário, que é a pessoa que precisa do programa, que baixa esse programa, no caso, vamos supor, o consumidor, exemplo de um jogo, de um programa, de um aplicativo, como o próprio YouTube e Facebook, como eu citei anteriormente. E esse algoritmo computacional vai fazer tal função para um usuário. Nisso, a pessoa que escreve, no caso você, é o programador, que seria o equivalente a um chefe de cozinha. E o que você faz com esse algoritmo é compor um programa. Programa e algoritmo tanto pode ser sinônimos quanto apenas coisas semelhantes. Exemplo, um programa contém vários algoritmos. Exemplo, o programa que você vê em muitos jogos. Exemplo, muitas mecânicas, muitos sistemas de regras precisam de vários algoritmos para funcionar. Bom, uma coisa lógica, se é lógico com a matemática, exemplo, você 1 mais 1, 2, 2x mais 3x é 5x, enfim, você tem como representar, você tem como escrever ou desenhar aquilo. Isso de escrever ou desenhar você pode fazer de muitas formas. Dentre elas, você pode casualmente declarar. Exemplo, vamos supor, um programa ou um sistema de calcular a nota do aluno. Você pega todas as notas do aluno, a quantidade de notas que a pessoa que quer saber as notas, no caso, pode ser o aluno, o professor, enfim.
pediu, ou melhor, informou para o programa, você pega, soma todas as notas e divide pela quantidade de notas. E você tem. Esse programa, ele vai pegar as notas, vai somar, vai obter a média. Ok, tá ok. Com essa média, você pode, com base nisso, armazenar em algum canto. Nesse canto você vai checar, ó, se o aluno tiver 7 ou mais, em média, passar de ano. Se não, recuperação ou reprovado, infelizmente. Bom, nisso, essa descrição que eu acabei de fazer é uma descrição narrativa. Narrada, eu narrei. Eu posso tanto escrever ou simplificar de outra maneira. Isso é uma das formas. A outra forma, semelhante também, é a forma em imagem. Você desenhar as coisas por meio de setas indicando o que cada coisa faz. Exemplo. No caso, isso se chama um fluxograma. Fluxo que tem uma ordem. Aqui é o início, aqui é o final. Dentro do início e o final vai ter setas, quadrados, entre outras formas indicando os procedimentos. No caso, pode ter um quadrado dizendo, eu tenho esses dois valores aqui, vamos supor, a nota 1, que ele tirou no primeiro bimestre, ou melhor, a primeira nota do bimestre e a segunda nota do bimestre. Isso são dois valores que eu tenho. Esses dois valores vão ser combinados e divididos pela quantidade de valores, que 4 é 2, e a gente vai obter um terceiro valor, que é a média. Isso de eu representar em uma imagem é um tipo de fluxograma. No caso, é um fluxograma clássico. Aí temos as variações. Tem um fluxograma de Chapin, que alguns chamam de Chapin-Chapin, que é basicamente em chapas, em quadrados, que em vez de ter setas e formas geométricas, é tudo como se fosse uma ficha. Você tem aqui o início e o fim. Entre esses dois blocos tem vários formatos de blocos. Tem os blocos sólidos, que tem alguma função, e tem as bifurcações. Eu acho que eu já falei muito, mas eu não expliquei o que é bifurcação. Quando há um desvio, quando há, exemplo, 2 ou mais caminhos. Um algoritmo, como o nome sugere, a forma de representar sugere, segue um fluxo. Esse fluxo é o que o computador faz. Quando você tem algo que desvia o fluxo para você executar outra coisa, exemplo, o aluno ficou acima da média. No bimestre final, se acontecer algum problema, eu posso dar uma forcinha para esse aluno. Caso contrário, eu não faço nada. Eu já tenho esse histórico. Eu tento fazer o que eu posso, ensinar melhor, mas enfim. Isso é basicamente uma questão que, ou melhor, você tem uma lista de afazeres. Se for uma lista de afazeres situacional, ou seja, se algo acontecer, exemplo, se faltar arroz, eu vou fazer feijão. Se faltar feijão, eu vou fazer arroz, enfim. Se isso acontecer, eu faço só coisa. Só se acontecer. Se não faltar arroz nem feijão, eu não faço nada, eu como que tem, enfim. Aí temos a terceira forma. Antes de eu explicar ela, você tem que entender uma coisa. Um algoritmo, ele funciona, na maioria das vezes, com base em uma linguagem de programação. No caso de algoritmos computacionais. Essa linguagem de programação é o meio de comunicação entre a máquina e nós, os programadores, humanos, enfim. A gente não pode fazer uma comunicação direta da maneira que a gente tem cotidianamente. Por exemplo, eu falo uma palavra aleatória, ela vai entender. Não. A máquina só entende números e a gente só entende em fonemas, onomatopeias, enfim, palavras das nossas línguas. Então, essa terceira parte, semelhante à forma narrativa, é a mais próxima de como você vai encontrar em uma linguagem de programação, que é o falso código, pseudocódigo. No caso, o pseudocódigo ele assume a roupagem de uma linguagem, só que ela não é uma linguagem, é uma forma de descrever o funcionamento de um algoritmo. Então, no caso da nossa língua, é o Portugal, português, gol, algoritmo. Então, a anatomia de um
de um algoritmo de Portugal é basicamente essa. A gente tem o algoritmo, entre aspas. Sempre que tiver entre aspas é um texto, é uma mensagem escrita. Ou seja, entre aspas, o nome do algoritmo. Embaixo tem a área de declaração de variáveis. O que é variável? Eu vou te explicar mais pra frente. Mas basicamente imagina as variáveis como os valores. Os valores não. Onde a gente vai guardar esses valores? Fica com isso em mente que já já eu te explico mais. Ou até na próxima aula. Mas enfim. Isso. Aí temos a declaração de variáveis. Aí temos o início e o fim. A declaração de variáveis sempre vai vir antes do início ao fim. Algumas linguagens de programação não precisa de uma declaração, tipo, o programa se vira nos 30. Só que na maioria das vezes você precisa antes declarar o que tal variável faz. Ou para que ela serve, mas principalmente você tem que dar um nome para ela. Aí, o pseudocódigo, ele tem essa anatomia. Entre o início e o fim, como os outros códigos, tem os comandos, que são o que as instruções que o programa vai seguir para ele executar tal ação. Um programa ou um algoritmo é basicamente a alma para um computador. O computador só é uma ferramenta, o processador só é uma ferramenta. Para a gente que quer fazer alguma coisa com essa ferramenta, a gente tem que dar instruções claras. É tratar o computador como se fosse uma criança. Você tem que especificar exatamente o que o computador deve fazer para fazer alguma coisa. Essa é a base de um pseudocódigo, qualquer representação. Agora eu falei muito sobre programa. Basicamente um programa é um aglomerado ou múltiplos algoritmos. Um programa é um algoritmo, só que é como se fosse um macro grupo que inclui muitos algoritmos. Não precisa ser só apenas um. Esse programa vai ter instruções. Essas instruções são dadas pelos comandos. Esses comandos têm vários tipos e várias formas para a gente conseguir executar o que a gente quer que o programa faça. Mas em base a isso, obrigado por assistir a nossa primeira aula de algoritmo. Na próxima aula eu vou te explicar mais coisas, então por favor, fique até a próxima.